Bom dia, meninos. Bem, então nós vamos começar agora a nossa quinta aula, ainda a respeito de interpretação textual voltada ao Enem. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para que possam acompanhar o conteúdo. Vamos lá? Bem, pronto. Interpretação de textos. Componentes do signo, professora. Onde eu vou encontrar isso? Para que serve isso? Como isso vai aparecer na minha prova do Enem? Eu vou responder a todas essas perguntas. Matriz de referência do Enem. Para que serve? Primeira pergunta ou a segunda que eu fiz há pouco. Bem, a competência contemplada pelo assunto é a de área 7, que pede a mim que confronte opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas. A palavra, ou melhor, a expressão-chave aqui são as diferentes linguagens. Então, nós vamos trabalhar símbolos, nós vamos trabalhar o significado, o significante, ou seja, o conteúdo que nos salta aos olhos, aquilo que eu vejo de forma real, de forma concreta, mas também aquilo que eu abstraio, ou seja, a interpretação da imagem, certo? Então, são várias linguagens, são várias manifestações para que eu possa interpretar. Bem, a habilidade é a de número 21, que pede a mim que reconheça em textos de diferentes gêneros, pode ser um romance, pode ser uma história em quadrinhos, um texto propagandístico, um texto de linguagem somente não verbal, vejam só, recursos verbais e não verbais. Professor, eu esqueci isso. O recurso verbal é a palavra escrita e o não verbal é a imagem, é a figura sem a palavra. Normalmente os textos são mistos, eles trazem a imagem e a explicação dela, uma chamada, enfim, um texto de linguagem verbal também. Bem, utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. É claro que nenhum texto é escrito aleatoriamente, há sempre uma intenção por trás de sua criação. E essa intenção comunicativa, essa finalidade é o que eu preciso entender para responder a um item do Enem que contemple tal habilidade e tal competência. Vamos começar? Significante, esse significado, como falei há pouco. O significado, gente, ele não pode ser visto, mas sim aprendido e adquirido. O símbolo, como assim, professor? Antes de eu continuar, eu vou explicar a vocês. Ele não pode ser visto, não é algo concreto, não é algo que me salte aos olhos. É a minha leitura, é a minha interpretação. Então, a nossa interpretação é sempre o quê? Abstrata. Eu vejo uma imagem e começo a divagar sobre ela. Começo a criar várias leituras, várias interpretações que não estão ali estampadas. Então, o significado é a própria interpretação. Exemplo, o símbolo é este aqui, cujo círculo apresenta uma cruz para baixo, representa o sexo feminino. Já o círculo que traz a seta em diagonal, o sexo masculino. Feminino e masculino são, portanto, o significado, o conteúdo dos símbolos. Bem, então, aqui não estão escritas as palavras masculino e feminino. Eu interpreto a imagem dessa forma devido, primeiro, ao meu conhecimento de mundo. Eu já vi essa imagem, eu sei que a seta para cima representa o masculino, a cruz representa o feminino, claro, desde que atreladas ao círculo. E não é só isso, a cor também me chama atenção. Azul, menino, rosa, menina. Então, são elementos que são por mim abstraídos para que eu possa interpretar, para que eu possa chegar ao significado de que o azul é o masculino, o rosa é o feminino, a seta para cima o masculino, a cruz para baixo o feminino, ok? Isso é significado. O conteúdo dos símbolos, conteúdo masculino e feminino, ou seja, o que eles representam, é que chamamos de significado.
Já o significante é a própria imagem, é aquilo que eu vejo. O que que eu vejo aqui? Um círculo com uma seta para cima, um círculo com uma cruz para baixo, o azul e um rosa, certo? É o que eu estou vendo. Esse é o significante, é a forma, aquilo que é detectável pela visão. Então, a imagem é a forma, ou seja, a imagem é o próprio significante. Vamos continuar. Então, o signo linguístico, gente, é constituído de significado e de significante. Tudo bem? Então, um esqueminha aqui. Achei. Bem, eu já sei que o signo é representado pelo significante e pelo significado. O significante é o concreto, é o que está escrito, é a imagem. O significado é a interpretação, é a subjetividade e a abstração. O significado, que é o quê? É a interpretação de um signo, não é único ou exato. Lembram que lhes falei? Eu vejo uma imagem, começo a fazer várias leituras, várias interpretações. Então, ele não é único, ele não é exato. Ele se constrói na relação com os demais signos que compõem um texto, isto é, forma-se de acordo com o contexto. Sendo assim, se o significante, que é o que eu vejo, é o concreto, apresentar mais de um significado, mais de uma interpretação na frase, teremos uma mensagem ambígua, como podemos perceber no seguinte anúncio de um jornal de São Paulo. O anúncio em si, as letras representam o significante. O que eu vou entender agora? O significado. Vi no apartamento duplex, pertinho do paraíso. Gente, paraíso tem mais de um significado, não tem não? Eu consigo fazer mais de uma leitura, mais de uma interpretação. Vamos lá, vamos entender. Bem, o significante paraíso, que é a palavra que eu vejo, daí significante, sem contexto, pode remeter-se a diferentes significados. A estação de metrô em São Paulo, chamada Paraíso, ao bairro Paraíso, também em São Paulo, ou até mesmo a um lugar tão lindo quanto Paraíso, decorrendo daí a ambiguidade. Observe. O significante é o que eu vejo, é a palavra, paraíso. O significado é a minha leitura, é a minha interpretação. Paraíso, metrô, paraíso, bairro, paraíso, lugar paradisíaco. Então, eu tenho várias leituras, várias interpretações, logo, vários significados. Como aqui se afirmou, o significado não é único, não é exato, certo? O significante, sim, é a palavra que eu vejo. Vamos lá. Agora, se houver uma contextualização, conseguiremos eliminar a ambiguidade. Veja, vendo apartamento pertinho do metrô Paraíso. Olha como a palavra metrô faz toda a diferença. Isso é importante até mesmo para as nossas redações. Deveríamos deixar clara, por meio da contextualização exata, a ideia que queremos repassar ao nosso leitor, ao corretor do nosso texto. Senão a ambiguidade virá e, claro, comprometerá o sentido e, claro, também a nossa nota. O signo linguístico, constituído de significante e de significado, possui um conteúdo, que é o significado, e partindo desse princípio, muitos estudiosos consideram que tal conteúdo pode ser denotativo ou conotativo. Lembram denotação e conotação? Em outro vídeo falarei sobre. Tal fenômeno do signo torna-se um gerador de efeitos de sentido. Gente, denotação é o sentido real da palavra, conotação é o sentido figurado da palavra, certo? Já adiantando um pouquinho. Então, tal fenômeno do signo, denotação ou conotação, torna-se um gerador de efeitos de sentido em canções e em textos literários. Tanto que na literatura, o fato de o significante apresentar mais de um significado não é visto como problema, não é visto como ambiguidade, mas como um recurso expressivo. Isso acontece muito em músicas, vou já mostrar. Olha, conhecem Cálice, de Chico Buarque? Eu vou compartilhar outra tela com vocês.
e depois eu vou explicar o conteúdo dessa música. Ok, gente. Bem, então vamos voltar aqui para minha tela, nossa tela do PowerPoint. Bem, Cálice, aqui está a letra da música que vocês acabaram de ouvir e acompanhar o vídeo, né?
Na canção, os autores brincam com a pronúncia da palavra cálice e seus efeitos de sentido. Vejam que o significante remete de forma proposital a dois significados. Significante é a palavra cálice e os significados. No plano denotativo é o copo, recipiente, conotativo, opressão. Essa música, gente, foi muito polêmica, né, na época em que foi divulgada, época da ditadura militar, uma época em que os artistas eram perseguidos, suas obras eram censuradas, mas Chico Buarque foi tão habilidoso no que fez que conseguiu recorrer à arte para fazer uma crítica velada, ou seja, por meio da ambiguidade, por meio do duplo sentido que o significante cálice, que a palavra cálice gerou no leitor, os militares não tiveram certeza desse sentido, não tiveram. A ambiguidade foi usada de forma estratégica, e não tendo certeza, a música acabou não sendo censurada. E Chico Buarque deu seu recado, cálice, no sentido objetivado pelo compositor, apresentava uma forma de criticar a censura, cálice, até a homonímia aí, ou seja, cálice, assim como está no texto, né? Cálice com CE, significa o copo, o recipiente, a taça. Mas o sentido mesmo recaía sobre outro significante. Cale, verbo calar, tracinho C, cale-se. Ou seja, você está proibido de falar, o que representava censura na época, né? A voz foi tolhida, a voz ficou engasgada, não se podia criticar o governo na época, e a crítica acabou sendo entoada por Chico Buarque, sem que naquele momento os militares percebessem. Eles descobriram, mas levaram anos para fazê-lo. Então, como foi dito há pouco, as palavras não surgem aleatoriamente. Os textos não são criados sem uma expectativa. Há, sim, sempre uma intenção comunicativa por trás de sua criação. Então, a palavra cálice pode remeter tanto a um sentido denotativo, sentido real, copo, é, um recipiente usado para beber vinho, como a um sentido conotativo, significando uma ordem, cálice, né? Aqui está. O fato de o signo apresentar mais de um significado constitui um recurso expressivo, uma vez que o emprego desse termo foi intencional por parte dos compositores. Uma das características do signo linguístico é a arbitrariedade entre significado e significantes, ou seja, é importante entendermos que o signo é produto de uma convenção, pois muda de sociedade para sociedade. Assim, uma palavra pode ter significantes diferentes em diversas línguas, sendo preciso conhecer o código para interpretar o signo. Na linguagem verbal, a relação entre significante e significado é distante, sem dúvida alguma. Deixa-me ver, a pomba, né? Às vezes não está no texto para representar só um pássaro, ela pode estar ali para representar a paz, assim como a cruz representa o cristianismo, né? A cruz em um cordão não é apenas um pingente, não é apenas um adorno, ela tem um significado. Então, o código precisa ser interpretado de acordo com o contexto em que ele se apresenta, já que na linguagem verbal a relação entre o significante, ou seja, o que está escrito, e o significado pode sim ser distante, ok? Professora, como é que isso cai no Enem? Vamos lá? Vou mostrar a vocês. Leia o texto a seguir. Sou feliz pelos amigos que tenho. Um deles muito sofre pelo meu descuido com o vernáculo, é a língua. Por alguns anos, ele sistematicamente me enviava missivas eruditas com precisas informações sobre as regras da gramática, que eu não respeitava, e sobre a grafia correta dos vocábulos, que eu ignorava. Filo sofrer, eu o fiz sofrer. Filo sofrer, pelo uso errado que fiz de uma palavra no último quarto de
Badulaques, uma obra dele. Quem foi que escreveu? Rubem Alves, um notório escritor brasileiro. Acontece que eu, acostumado a conversar com a gente das Minas Gerais, falei em varreção, do verbo varrer. De fato, tratava-se de um equívoco que, no vestibular, poderia me valer uma reprovação, pois o meu amigo paladino da língua portuguesa se deu ao trabalho de fazer um xerox da página 827 do dicionário. O certo é varrição e não varreção. Mas estou com medo de que os mineiros da roça façam troça de mim, me critiquem, porque nunca os ouvi falar em varrição. E se eles rirem de mim, não vai me adiantar mostrar-lhes o xerox da página do dicionário, porque para eles não é o dicionário que faz a língua, é o povo. E o povo, lá nas montanhas de Minas Gerais, fala varreção, quando não barreção. O que me deixa triste sobre esse amigo oculto é que nunca tenha dito nada sobre o que eu escrevo, se é bonito ou se é feio. Toma minha sopa, não diz nada sobre ela, mas reclama sempre que o prato está rachado. Gente, essa parte final é formidável. O que me deixa triste sobre esse amigo oculto é que ele nunca tenha dito nada sobre o que eu escrevo, se é bonito ou se é feio. O que ele escreve, ele quer, na realidade, é ser criticado que seja pelo conteúdo e não pela forma, pelo significado e não pelo significante. Ou seja, o cidadão que o critica toma a sopa dele, não diz nada, não fala sobre o conteúdo, não interpreta, mas reclama sempre que o prato está rachado. Ele reclama da forma, do significante, certo? Então, toma minha sopa, não diz nada sobre ela, mas reclama sempre que o prato está rachado. Considerada no contexto, essa frase indica em sentido figurado que, para o autor, a forma, no caso prato, é um acessório do conteúdo para o autor. A forma, no caso aqui da comparação da metáfora que ele fez, a forma é o prato. É só um conteúdo, é só um acessório do conteúdo. O conteúdo, que é a sopa, é que é o essencial. E no texto como um todo, ele diz que a forma são as palavras. As palavras são apenas um acessório. O significante é só um acessório do conteúdo, que é a interpretação. Ele, conteúdo, ela, interpretação, é que são essenciais. Letra B de bola. Ok, queridos? Por hoje é só. Vou parar de compartilhar minha tela e encerrar a nossa gravação. Ok? Um abraço. Estudem, continuem estudando. Até a próxima.